Olá, bem-vindos ao Direto ao Ponto com o apoio de Unesc, a nossa universidade aqui na TV Eng Plus. Ele é um economista, já agora está completando seu segundo mandato na Prefeitura de Içara. Prefeito Muriel do Canto Gastaldon, bem-vindo ao Direto ao Ponto. O que o senhor ainda não fez nesses 7 anos, praticamente, de mandato em Içara? Falta muita coisa, né? A gente sempre é um ciclo e que tem outras situações que nós gostaríamos de ver encaminhadas mais adiante. Por exemplo, nós fizemos mais de 20 quilômetros de pavimentação na região rural, mas a região rural de Içara é uma região grande, que eu gostaria, se nós não fizermos além, mas que o próximo prefeito faça mais pavimentações na região rural de Içara. Na questão do lazer, até o final do mandato nós teremos o Parque Municipal, será o primeiro Parque Municipal de Içara. E tem outras comunidades grandes que terão parques menores ainda nesse mandato. Mas também acho que pela característica da nossa cidade, que a parte urbana prepondera sobre a rural, tem muito mais pessoas na região urbana que na região rural, outros parques, outras áreas de lazer. Tem a margem da BR-101, no sentido norte, indo de Içara para Florianópolis, à direita, portanto, da BR-101, que também precisa ser melhor explorada. Ali onde fica a Fazenda Esperança, tem áreas ali que podem ser melhor utilizadas. Nós estamos com ênfase, com foco, indo de Içara para Florianópolis, da BR-101, do lado esquerdo, com a área empresarial Luiz Henrique da Silveira. Ou seja, a cidade ainda tem um potencial muito grande que pode ser utilizado e que servirá como vetores de desenvolvimento para a longo prazo a cidade continuar registrando esses índices de crescimento que nós temos registrado nos últimos anos, de 15%, muito acima da média da região e muito acima daquilo que se verifica no Brasil, desde a crise da recessão aí iniciada no final de 2014, começo de 2015, que o Brasil ou está em recessão ou crescendo 1%, menos de 1%, e Içara está crescendo 15%. Mas as condições do município permitem que tal crescimento perdure ao longo de muitos anos. Durante o seu mandato, falou-se algumas vezes de grandes empresas vindo a se instalar em Içara. Alguma em vista para os próximos meses, para o próximo ano, ainda no seu mandato, né? Principalmente no condomínio industrial Luiz Henrique da Silveira, como o senhor comentou? O desafio da área empresarial, do condomínio Luiz Henrique da Silveira, é a sua implantação, fazer a sua efetivação. Ali nós mudamos o foco, ali nós passamos a considerar que teve uma sugestão das empresas da cidade, olha, nós queremos fazer expansão, que a cidade cresceu e onde estamos localizados nós não temos condições de fazer essa ampliação. O condomínio, a área empresarial Luiz Henrique da Silveira, ela atende a essa demanda também. São lotes aí em torno de 2.000, 2.200 metros quadrados, que a empresa pode adquirir mais de um, se for o caso, e fazer nessa região a sua ampliação, para que ele aproveite também o bom momento da cidade. Agora, eu vejo assim, que as margens da Paulino Búrigo, depois que foi restaurada, com a implantação do Forte Atacadista, próximo da divisa de Içara com Criciúma, mais na direção de Içara, saindo da parte da divisa de Criciúma e indo na direção de Içara, passa a polícia rodoviária e chega em Içara. Ali está sendo construído o combo da rede Giasse, que também é na linha de Atacarejo. Entre os dois, entre o combo e o Forte, vai se estabelecer, está bem encaminhado, não está dito ainda oficialmente, mas está bem encaminhado a colocação do Carrefour. Então, numa linha reta de 4 quilômetros da Paulino Búrigo, caminhando como está se indo, nós teremos o Forte Atacadista, o Carrefour e o Combo, 3 grandes atacarejos. Ou seja, a Paulino Búrigo, nesse trecho, vai se transformar num grande centro comercial. Vamos pegar o caso da Rua 25 de Março, em São Paulo. São Paulo é a maior cidade do Brasil, uma das maiores do mundo. Mas a 25 de Março, ela não atende só a população da cidade de São Paulo. A 25 de Março vende para o Brasil inteiro. Guardadas as devidas proporções, a Paulino Búrigo, com a implantação desses 3 grandes empreendimentos na linha do atacarejo, eles atenderão não apenas Içara e Criciúma, vão atender a região inteira, o sul inteiro vai comprar ali. Pessoas de São João do Sul, pessoas de Jaguaruna, de Pedras Grandes, de 13 de Maio, de Maracajá, de Criciúma, de Içara, ou seja, ali vai ser uma grande área comercial.
E eu fico imaginando que outras atividades poderão ser colocadas às margens da Paulino Búrigo em razão do fluxo de pessoas que para lá se dirigirão. E qual é o limite entre se tornar um grande ponto de atacarejo e um negócio matar o outro justamente por estarem tão perto um do outro? Eu não acredito nessa hipótese. Volto com o exemplo da 25 de março. Quanto mais lojas na 25 de março em São Paulo, mais público. A criação de novas lojas, ao contrário, e não mata, não sufoca as que existem, pelo contrário, elas atraem mais público, fica um polo de atração muito grande. A colocação dessas 3 lojas de atacarejo ali vai atrair a presença delas outros empreendimentos, de restaurante, lojas de departamento, venda de veículos, prestação de serviços, e vai trazer um fluxo muito forte de pessoas, pequenos supermercados que ali vão se abastecer. Na região mais norte do município, na comunidade de Esperança, com a implantação da área empresarial Luiz Henrique da Silveira, médias e pequenas empresas vão lá se estabelecer, criam um novo polo de desenvolvimento. O parque municipal que será implantado está localizado no Horto Municipal, está localizado a 500 metros do santuário, que por si só já é uma atração, também vai contribuir para intensificar aquele vetor de desenvolvimento que é aquela região. A via rápida, ela já totalmente concluída e próxima da BR-101, que está duplicada, né? 5% da BR-101 Santa Catarina está em Sara, é um dos maiores trechos da BR-101, com uma topografia excelente. Também essa confluência da via rápida com a BR-101, outro polo de desenvolvimento para a Içara. Por isso que a cidade está conseguindo ter essa condição diferenciada em relação àquilo que acontece no Brasil. O preço da energia elétrica do município está entre os 10 mais baratos do Brasil, que é um insumo importante de logística que é levado em consideração quando as empresas pensam em expandir ou pensam em se instalar. E essa combinação de energia barata, de novas mobilidades com essas rodovias, a localização da cidade, a topografia que favorece, o sistema educacional, cuja nota do IDEB já superou a meta estabelecida para 2021. A saúde, com o Hospital São Donato, que em breve vai ter UTI. Toda essa combinação é que facilita e favorece o desenvolvimento da cidade. Durante esses quase 7 anos, diversas vezes o senhor veio a público, pediu apoio do governo do estado, do governo federal para o Hospital São Donato, que volta e meia volta às páginas dos jornais, às rádios, justamente por isso. A mesma coisa acontece em Criciúma com o Hospital São José, esses hospitais que necessitam tanto de recurso público. Como está o Hospital São Donato hoje? O senhor comentou da UTI, e qual é a principal necessidade dele assim que conseguir a UTI? O Hospital São Donato tinha, quando nós assumimos, 61 leitos. E ele está chegando aí nos 90 leitos com a ativação da UTI. Tem um aumento de 50% na sua quantidade de leitos. E eu lembro muito, assim, foi uma imagem muito forte, no primeiro ano do mandato, quando a diretoria do hospital nos procurou junto com o próprio Ministério Público e eles entregando a chave, claro que simbolicamente, mas aquela chave circulou por cima da mesa de um lado para o outro. Eles empurravam para mim, eu devolvia para eles empurravam a chave do hospital para o Ministério Público, que devolvia para a diretoria e ficou naquela... E hoje, felizmente, o hospital está numa condição bem melhor, embora passe por dificuldades momentâneas, mas numa condição bem melhor. Passou de 60 para 90 leitos, está aí às vésperas da implantação da UTI, e depois que a UTI for implantada, o desafio é chegar nos 100 leitos. Esse é o maior desafio no momento do hospital, a implantação da UTI para depois chegar nos 100 leitos. Porque quando um hospital ele chega em 100 leitos atendidos pelo SUS, e todos pelo SUS, ele tem o recurso que o SUS transfere, a remuneração do SUS para o hospital, ele passa para outro patamar. E esse patamar vai dar um ganho financeiro para o hospital de aproximadamente R$100 mil por mês. Por isso a pressa da implantação da UTI, para a gente chegar logo nos 90 leitos e aí trabalhar para a implantação do 100º leito no hospital, para que ele tenha uma remuneração mais elevada. E o que tem que fazer para chegar no 100º, para conseguir mais esses 10? O hospital dá conta disso.
Agora o Estado tem que cumprir a sua parte, o governo do Estado. No governo Eduardo Moreira foi equipada a UTI e agora o Estado tem que fazer o convênio para manutenção dessa UTI. E o sul de Santa Catarina não é assim algo que beneficie o hospital. Claro que um hospital vai adquirindo portes melhores, mas o sul tem déficit de UTI. O sul precisa da UTI. A nossa região, ela é uma das mais deficitárias em termos de UTI. É um desespero quando as famílias têm alguém que precise de leito de UTI, porque tem que fazer deslocamento para Chapecó, para Florianópolis, para onde tem vaga. Aqui tem déficit de UTI. Por isso que é inadmissível, é inaceitável, é revoltante. A UTI está implantada desde dezembro do ano passado, nós estamos na metade de julho, ultrapassamos a metade do mês de julho, e ainda o Estado não conseguiu fazer o convênio para que ela possa entrar em funcionamento. Estão lá os equipamentos parados, de excelente qualidade. O senhor tinha esperança que com a troca de governo no governo do Estado isso agilizasse? Como o senhor está vendo a gestão da saúde, já que o senhor fez essa crítica, no governo do Estado atual, nesses 7 meses de governo Moisés? Não, pelo contrário, a troca de governo me acendeu o sinal amarelo de que pioraria a saúde, não de que melhorasse. A população votou, é legítimo, tem que respeitar o resultado das urnas, mas como prefeito, como gestor, eu sabia que não daria certo. Foi um voto dado, e que eu volto a dizer tem que ser respeitado, mas não foi um voto dado com conhecimento. Eu conheço quem vai se eleger e sei que montará uma equipe em condições de fazer. Foi um voto dado, votou no 17 e repetiu o voto no 17 para governador, sem olhar quem. E eu sabia que seria problemático, já sentia. Tanto que nós estamos agora entrando aí, já venceu 7 meses de governo, e a UTI não entrou em funcionamento. Entramos 7 meses de governo e enquanto um governo faz a via rápida, o outro não consegue cortar o mato da via rápida. Então já se imaginava que seria isso. Vamos para o nosso intervalo do Direto ao Ponto e logo voltamos com o prefeito de Içara, Muriel do Canto Gastaldon. Vamos conversar um pouco mais sobre política também. A vida é feita de experiência. A gente se torna a soma de tudo o que vivemos, o resultado final das nossas experiências. O que a gente escolhe nos conta um pouco do que vamos ser amanhã. Comece a construir o seu futuro profissional com a experiência de estudar em uma grande universidade. A Unesc está entre as melhores universidades não estatais do país. É destaque em pesquisa e internacionalização. São quase 50 acordos com instituições de 19 países, onde você pode ampliar seus conhecimentos e viver novas experiências. A Unesc oferece o que há de melhor em uma universidade. É uma instituição comunitária, forma pessoas, produz conhecimento e presta serviços importantes à população da região e empresas de todo o país. Mas na Unesc, as pessoas vivem algo maior que experiências práticas ou teóricas. Descobrem como unir conhecimento técnico e cuidado, pesquisa e carinho. Conseguem misturar sonhos e realidade, equilibrando razão e emoção, lado direito e esquerdo do cérebro. Vive uma experiência acadêmica única. Venha para a Unesc, há 50 anos promovendo a experiência de valorizar as pessoas. Voltamos com o Direto ao Ponto, com o apoio de Unesc, a nossa universidade, aqui na TV em G+, hoje recebendo o prefeito de Içara, Muriel do Canto Gastaldon. Prefeito, a gente comentava no bloco anterior sobre o atual governo do Estado, do governador Moisés. O senhor comentou na área da saúde. Que outras áreas o senhor percebe o governo do Estado? Alguma área o senhor vê uma melhora? Alguma área o senhor viu piora, além da saúde, como o senhor comentou? Uma coisa que pessoalmente me agrada na figura do governador, eu o encontrei e conversei com ele uma única vez. Nunca nem tinha visto até encontrá-lo num evento na SIC. Que ele tem um vocabulário que eu considero bom, educado. Ele não fala, prefiro ter um filho morto a ter um filho gay. Ele não fala essas coisas. Isso já faz uma diferença muito grande na forma do tratamento que ele se apresenta.
Agora, acho que o governo não é apenas ser educado nas suas falas, né? Tem que ser efetivo nas suas ações. E, embora já esteja há 7 meses no governo, né, temos expectativas de que as coisas melhorem, enfim, mas tem que ter projetos de desenvolvimento, que é o que se quer. O desenvolvimento econômico, a geração de emprego, projetos na cultura, projetos no esporte, execução de tais projetos, ações em relação à segurança pública, para a área da educação, sobretudo a saúde. Essa é a expectativa que se tem. O que é que o governo pensa em relação a tudo isso? O que é que o governo apresenta para a população em relação a isso, o governo do Estado? Não é só fazer, não corto o mato da via rápida, não corto e pronto. Não faço convênio com a UTI do Hospital São Donato, não faço e pronto. Isso não funciona. Está ruim essa parte. Esse diálogo, então, está faltando um pouco mais de diálogo com os municípios? Muito, muito. A solicitação de audiência, quando se faz, a resposta demora 30 dias para ter uma audiência. E quando fica agendada, quer saber exatamente quem são as pessoas que irão. Ora, vai quem pode ir no dia, vai o prefeito e o vice, vai o prefeito e um vereador, não é uma coisa... É ruim isso aí, né? É um jeito muito... Não vejo como isso trazer resultado positivo. Resultado positivo é o que? Está aqui o projeto, está aqui o custo, se faz, não se faz parcialmente, se faz em conjunto com o município, é uma outra construção. Quem o Murialdo deve apoiar na eleição do ano que vem em Içara? Não. Pois é, né? Eu escuto essa pergunta, eu acho umas 10 vezes por dia. O nosso candidato, preferencialmente, é o vice-prefeito. Ele está no segundo mandato como vice junto conosco, ajudou a ganhar a eleição, participou ativamente do processo de reeleição e tem sido um parceiro nosso no governo até apresentado. Ele é o candidato natural do partido. Agora, o que se vê é que não existe isso de candidato, o candidato natural não assegura a candidatura. Tem que ter o trabalho dele, tem que ter o esforço dele, tem que ter o convencimento dele junto à população, junto às forças políticas que nos ajudam a fazer a administração da cidade. O resultado do Paulo Bauer em Içara no ano passado, que teve o Sandro Serafim como segundo suplente, não é um ponto negativo para ele ser o candidato do governo? Não chega a ser um ponto negativo, mas não contribuiu, né? O Paulo Bauer ficou em 5º lugar em Içara e ficou em 5º lugar em Santa Catarina. Então, a presença do Sandro na chapa do Paulo Bauer não alterou a votação do Paulo Bauer na nossa cidade, né? Então, isso é um sinal de que não foi positiva a participação dele na suplência em Içara. O senhor conversa constantemente com os empresários da cidade e tudo mais, vê o Anselmo Freitas como um possível candidato também lá em Içara, apesar do PSL ir muito para cima dele, tá indo para cima dele. Como o senhor vê as movimentações na oposição também, ou num possível PSL, numa possível aliança do Joelson e da Alvânia? Como o senhor vê também essa situação? Vamos por partes, né, Jack Estrifador? O Anselmo é um grande empresário, uma figura pública que tem uma presença marcante na cidade, e eu gosto pessoalmente do Anselmo. Acho ele uma pessoa correta, uma pessoa dedicada. Eu gosto do Anselmo. Se ele vai ser candidato a prefeito ou não, mas a figura Anselmo Freitas é uma figura positiva na cidade. Uma aliança Dalvânia e Joelson seria uma aliança esquisita, né? Porque Dalvânia ligada ao PP, historicamente ao 11, bolsonarista extremo, e o PDT com o Ciro Gomes e Brizola tem nada a ver com isso. Pelo contrário, é uma contestação permanente. Então, acho que eles teriam uma certa dificuldade para fazer um pronunciamento. Um faz uma fala e defende uma coisa, o outro vem e faz uma fala respeitando as suas lideranças, defendendo completamente o contrário do que acabou de ser dito. E uma aliança, ela tem que ter coerência. Isso é o essencial, qualquer aliança. Porque se não tem coerência, se não tem consenso, tu não consegue avançar, não consegue construir. Esse foi o esforço nosso muito forte em Içara, para a construção de consenso. Por isso que a cidade deu certo. É construção de consenso. O que é? Nós não ficamos discutindo a periferia.
Se eu sou católico e acredito em Deus, mas eu não tenho dificuldade de conversar com quem não é católico. Não tem problema nenhum. Cada um tem a sua opção. Eu torço para o Internacional, mas não tem problema de conversar com quem é gremista. Eu sou heterossexual, mas não tem nenhum problema de conversar com quem é homossexual. Então, a discussão daquilo que é a opção de cada um, nós não colocamos no centro do debate na cidade. No centro do debate na cidade, nós colocamos o seguinte: olha, nós estamos com 2 ligações pavimentadas entre Içara e Criciúma. Não dá. Criciúma é a maior cidade da região, Içara é a segunda maior. Tem que ter mais ligações pavimentadas entre Içara e Criciúma para desafogar Paulino Búrigo e a primeira linha São João, que chega até o quartel. Nós estamos chegando na 8ª ligação agora, pavimentada entre Içara e Criciúma. Olha, a cidade tem que se desenvolver, tem que gerar empregos. Então, como é que nós podemos facilitar a vinda de mais empresas para a cidade e a ampliação das empresas que já estão estabelecidas aqui? Hoje, Içara se transformou no maior produtor do Brasil de descartáveis plásticos, maior produtor do Brasil. Içara é o 2º maior exportador de implementos rodoviários, sobretudo com a chegada da Librelato e que fortaleceu o setor metal mecânico do município. Içara é o 2º maior produtor de colorifícios do Brasil para a indústria cerâmica. Içara é o 3º maior produtor brasileiro de tinta moveleira. Içara é o 4º maior produtor brasileiro de sorvete. É o 4º maior exportador brasileiro de mel. Aí geramos o dinamismo na cidade. Olha, um problema que nós tínhamos é a energia elétrica, que estava entre as mais caras do Brasil. Como eu fiz referência há pouco, a cidade se uniu, olha, temos que baixar o preço da energia. E hoje a energia está entre as 10 mais baratas do Brasil. A cidade disse assim: olha, a via rápida precisa sair. E a cidade, junto com o governo do estado, viabilizou a via rápida. Olha, a Paulino Búrigo, ela não pode permanecer nesse estado, ela tem que ser restaurada, revitalizada, e a revitalização aconteceu. Ou seja, nós conseguimos construir os consensos da cidade em torno daquilo que interessava para a cidade, das pautas que vão fazer a cidade evoluir. Não ficamos discutindo a periferia e aquilo que divide. Por isso que a cidade conseguiu caminhar, inclusive com a oposição. A oposição continua fazendo oposição, mas a oposição não quer derrubar o governo. A oposição critica esse projeto, aquela iniciativa, o buraco na rua, faz a oposição, mas não trabalha para fazer impeachment, não trabalha para derrubar o governo. E aí as coisas acontecem, por isso que eu considero que qualquer aliança política, ela tem que se dar entre aqueles que têm pensamentos mais parecidos. Não precisa ser igual, mas mais parecidos, para que o consenso crie unidade e a unidade se transforme em obras. Para finalizar, 2022, Murialdo quer ser candidato a deputado? Querer eu quero, né? Mas tem muita água para rolar daqui até lá. Prefeito, obrigado pela sua presença aqui na TV Eng Plus, aqui no Direto ao Ponto. Sucesso nesse ano e meio ainda de mandato que o senhor tem à frente de Içara e muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Hoje conversamos com o prefeito de Içara, Murialdo Canto Gastaldon, aqui no Direto ao Ponto, com apoio de Unesc, a nossa universidade.